The Third Day tá recomeçando com a sua segunda parte aqui, introduzindo agora Naomi Harris como a esposa do Sam. Eu acho que você já tinha sacado essa, né? Mas é claro que a gente tinha que manter esse mistério até chegar esse bendito episódio pra não dar spoiler pra ninguém. Já falhou a voz aqui, mas tá na hora da gente falar sobre esse novo episódio, que eu vou te falar uma coisa. Eu acho que eu consegui descobrir algumas coisas aí e tá na hora da gente conversar sobre elas. Vem comigo! Fala, meus amores, meus toppers, aqui é a Rafa Gomes, muito feliz de estar aqui falando sobre o quarto episódio de The Third Day. Lembra que eu falei pra vocês que eu tinha assistido esse episódio como parte do Festival de Toronto? Eu tinha assistido o primeiro e o quarto, e aí algumas dúvidas que eu tinha na minha cabeça, agora ó, se conectaram. E uma delas foi o seguinte, que eu já tô afim de ir pro centro do rolê. A gente viu uma mulher ali, a gente não a viu tecnicamente, mas nós ouvimos gritos de uma mulher grávida que estava prestes a dar à luz. Em uma cena específica, onde a Ellen, vivida aqui por Naomi Harris, havia levado suas duas filhas, a Ellie e a Lu, para aquele casarão que anteriormente seria uma espécie de resort. Seria um hotel mais estilosinho, mais glamuroso, com alguns espaços de lazer bem caprichados. Era um hotel onde, teoricamente, ela ia levar suas filhas lá, depois de ter sido rejeitada por praticamente todo e qualquer estabelecimento ali da pequena ilha de OC. Quando elas chegam naquele lugar, a gente viu que restos de uma obra inacabada, né? Bem um canteiro de obras. Elas vão naquela casa porque a filhinha mais velha precisava fazer o número 2. Só que no meio daquela situação, elas acabam testemunhando essa mulher aí que tá dentro de um carro, prestes a dar à luz, cercada por várias pessoas. Quem é essa mulher? Olha só, eu creio que essa seja a cruz credo da Jess. Lembra da Jess que chegou a ter um rolinho com o Sam lá na primeira parte dessa minissérie? Pois bem, naquele primeiro encontro que eles tiveram, né, eu digo o encontro amoroso que eles tiveram, na manhã seguinte daquele encontro, a Jess fica revoltadíssima com o Sam porque eles não haviam usado preservativo e ela disse que para ela ficar grávida num estalar de dedos, ela engravida muito fácil. E aqui, se a gente for contar o período entre verão, outono e inverno, que é aqui a segunda parte, dá certinho o período de uma gestação. Enquanto eu tava assistindo o episódio, eu fiz a Nazaré Tedesco ali, calculei todas as coisas. Quando eu vi, eu falei, caraca, a Jess, bandida, está grávida do Sam e tá prestes a dar à luz. O que mais fortalece essa teoria que eu tô trazendo aqui pra vocês? Antes da gente encontrar as nossas protagonistas femininas dentro daquele casarão abandonado, a Ellie, filha mais velha da Ellen, teve um rápido encontro com a filha da Jess, que havia derrubado o que parece ser um bisturi. E aí a Ellie faz a devolução desse bisturi e naquele instante o Larry, que é o cara que tentou matar o Sam afogado no último episódio da primeira parte, que foi o episódio 3, ele aparece ali, intervém naquele encontro para já tentar desbaratinar as duas, dá uma olhada para as duas filhas da Jess e manda elas se apurarem porque elas têm coisa importante para fazer. E aí depois a gente viu ali aquela mulher que a gente não conseguiu enxergar e toda essa situação, fazendo aqueles cálculos. Qual que é a maior suspeita? De que Jess tá carregando um bebê do Sam, o que torna essa segunda parte um pouco mais complicada. Mas aqui nesse episódio foi como se a gente realmente estivesse recomeçando a história de The Third Day. Como a gente tá falando aqui de uma parte 2, então esse capítulo que foi co-escrito pelo Dennis Kelly, que é o criador dessa minissérie The Third Day, a gente vê aqui que a narrativa está apresentando essas novas protagonistas e mostra lá no final que elas, é claro, são a família do Sam. Mas a gente está encontrando aqui esses personagens pela primeira vez, fazendo uma espécie de reconhecimento de território. É como se agora, mais uma vez, a gente estivesse redescobrindo a ilha de OC, só que dessa vez num período totalmente distinto do que a gente já tinha visto lá no especial da livestream de outono e lá também na parte 1, que é a parte do verão, ao mesmo tempo que a gente vai redescobrindo também os personagens por uma ótica um pouquinho mais clínica. A gente viu que toda aquela atmosfera festiva que nós vimos lá no começo simplesmente sumiu. Tá todo mundo aqui com cara de enterro e com aquele ar de don't ask, don't tell, sabe? Não pergunte,
não diga, como se todo mundo estivesse escondendo um segredo. E eu acho que logo de cara ali, eles já devem ter percebido que aquele trio de mulheres é de fato a família do Sam, né? Porque assim, é uma ilha super aleatória, distante do convívio social mundano, que vive numa espécie de religião pagã, que é totalmente um submundo distante do que é o mundo real. Então é claro que eles estão diante de visitantes que normalmente não teriam acesso à ilha. Isso deixa tudo muito mais misterioso e é claro que a galera de OC já sabe quem elas são. O que me preocupa muito quando o Larry tem um primeiro contato com a Ellie, que é super inocente, tá ali tentando entender qual é a vibe daquele local, tá tentando entender por que a mãe insiste tanto nessa viagem com as duas filhas, e ali ele explica algumas coisinhas relacionadas às tradições da ilha, e instantaneamente quando a Ellie testemunha esse encontro, ela age como uma clássica mama bear, vai pra cima do Larry e até sugere que ele poderia até mesmo ser uma espécie de pedófilo. Essa expressão não é dita na série, mas a gente vê pelo contexto todo e pela reação do Larry que era isso que a Ellen estava pensando. E o interessante é que a reação da Ellen em relação ao Larry é a reação mais explosiva de todos os contatos físicos que ela teve com alguém daquela ilha. O que me leva a crer que ou o Larry tem essa cara de muito suspeito, e de fato ele realmente tem, então ela ficou com muito medo de vê-la em contato com esse cara, ou talvez ela desconfie que o Larry esteja intimamente ligado ao desaparecimento do seu esposo. De qualquer forma, é fato que a reação da Ellen em relação à conversa de Larry e Ellie foi uma reação ultra agressiva, distinguindo de todos os seus contatos anteriores. Será que ela sabe de alguma coisa que nós ainda não sabemos? Ou será que ela sabe de alguma coisa que ainda não foi revelado nessa série? O que a gente percebe aqui nesse primeiro episódio da segunda parte da minissérie The Thursday é que a gente está começando a conhecer um outro lado da família do Sam, e isso é justamente a fim de gerar uma identidade com a audiência. A gente conhece aqui uma mãe de família, duas crianças que estão em momentos diferentes da sua vida, uma é criança, a outra já é uma quase adolescente, que inclusive está tendo problemas de relacionamento na escola, o que possivelmente deve estar ligado ao desaparecimento do seu pai e também, é claro, à repentina morte do seu irmãozinho, que é o Nathan. Então nós estamos aqui diante de uma família que é apresentada a nós como uma família que ao mesmo tempo é muito fragilizada, também é uma família muito guerreira, né, porque já passou por tanto perrengue, e esse episódio acaba servindo como uma espécie de episódio ponte da primeira parte com o final dessa narrativa que vai se destrinchar nos dois últimos episódios que estão por vir nas duas próximas semanas. Eu falo que esse episódio é uma espécie de ponte no sentido de conexão de narrativas e, é claro, conexão de personagens. Como aqui a gente está conhecendo a família do Sam, o nosso nível de identificação com ele começa a mudar, porque antes a gente só conhecia as coisas pela ótica do Sam. Agora a gente conhece as coisas pela ótica de uma mãe guerreira, que é quase uma mãe solteira, entre aspas, porque ela está criando suas duas filhas sozinha, está à procura do seu esposo, que está desaparecido, e ainda tem que lidar com o fato dela ter perdido um filho de forma repentina, o que, é claro, acaba até gerando ali um momento rapidinho de crise de ansiedade quando ela acaba vendo a Ellie com o Larry, o que remete a ela ao desaparecimento e à morte do seu filho. Então a gente está diante de um episódio que ele tem um aspecto um pouco mais simbólico do que categórico para dentro da narrativa. E em se tratando de parte técnica, o episódio Monday aqui é um episódio lindíssimo, porque não apenas a atmosfera da série mudou, como a estética da série também mudou de maneira drástica, justamente para pautar um tempo novo na ilha de OC, um tempo novo na vida do Sam e um tempo novo para a família dele, que está aqui representada pela Ellen, pela Ellie e pela Lu. E eu adorei não apenas a estética, que é muito mais sombria e também traz muitas cores sóbrias, que são aquelas clássicas cores do inverno, como também tenta destacar alguns aspectos, alguns elementos visuais do episódio a partir de alguns detalhes, como o próprio cachecol da Ellie.
Se vocês não perceberam, essa é a cor mais vibrante que a gente tem nesse episódio. A maioria dos tons são todos de uma única paleta, que são paletas de tons frios. E aqui a gente tá vendo o cachecol da Ellen e a sua tiara de inverno feita de lã como elementos que se destacam da narrativa. E talvez você não tenha percebido, mas quando você tá assistindo a Ellen em tela, os seus olhos são instantaneamente direcionados para isso, para esse elemento chave. Esse é um episódio que obviamente não tem o mesmo nível de intensidade dos episódios anteriores, mas como um episódio ponte, funciona muito bem. E é claro, vai abrindo margem para o que está para vir lá nas 2 últimas semanas dessa minissérie. Vamos aguardar, porque The Third Day continua impecável em toda a sua estética e construção narrativa, e ainda que esse episódio seja um pouquinho mais calminho, a gente sabe que a calmaria sempre vem antes da tormenta. E se você gostou desse vídeo, não sai daqui do canal não, fica aqui comigo e é claro, clica nessas telinhas aqui, ó, porque você vai ser direcionado para coisas muito boas. E não deixe de me acompanhar lá nas redes sociais, no Instagram, no @RafaGomes, e lá no Facebook também, ok? No Flick Geek. Um beijo para todos vocês. Não é Flick Geek não, viu? É Rafa Gomes também lá no Facebook. Um beijo para todos vocês e até a próxima.